Texto de Mateus 16, versículo 24 até o 26. Mateus 16, do 24 ao 26. Esse texto é um texto bem conhecido, né, bem lido, e nem sempre muito bem entendido, apesar de ser muito lido, né? E a gente interpreta do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente ouviu a primeira pessoa falar como que era esse texto. E, enfim, vamos tentar entender novamente esse texto aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Até aqui. Eu podia pegar esse texto, poderia pregar sobre do que adianta a gente trabalhar tanto, de deixar a nossa família de lado, a gente não ter momentos de lazer, de prazer com nossos amigos, de estar junto com pessoas e trabalhar para ganhar dinheiro, e no final acabou a vida e perder sua alma. Poderia falar também hoje sobre do que adianta a gente querer enganar as pessoas, ou querer subornar alguém, ou corromper alguém, para a gente poder juntar riquezas e no final a gente ir para o inferno. Essa semana estava umas pilhas de dinheiro, né? Não dinheiro em si, mas como se fosse dinheiro recuperado do Lava Jato. E você vê aquilo ali, eu falei, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. O que adianta se corromper? O que adianta fazer com que o que você faz, as pessoas morrem, e para você poder juntar dinheiro e no final disso ser o inferno? Eu poderia falar isso hoje, usando esse texto, né? Eu poderia poderia dividir essa mensagem, esse texto, em duas partes. A primeira é a disciplina espiritual. Nós precisamos de disciplina espirituais, nós precisamos ter tempo de oração. Nós precisamos ter tempo de oração, naquela oração de WhatsApp com Jesus, sabe? Quando você está no carro. É legal, é importante ter isso. Quando acontece alguma coisa e você vai lá e fala com Deus. Mas eu falo daquela oração de você gastar um tempo com Ele mesmo. De você fechar a porta do seu quarto, como a Bíblia diz, e ter um tempo de intimidade com Ele. Não é o momento de você orar com a tua esposa simplesmente, mas você orar sozinho. E você gastar um tempo e reservar aquele tempo exclusivamente para Deus. Exclusivamente para Ele. A gente não tem essa disciplina. A gente não tem uma disciplina de ler a palavra, de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia durante o dia sobre aquilo que nós lemos, aquilo que nós aprendemos naquela manhã. Nós não temos a disciplina, eu realmente não tenho a disciplina do jejum. Porque talvez a gente entendeu que jejum era apenas deixar de comer, ou deixar de assistir televisão, ou deixar alguma coisa que você gosta de fazer. Mas o jejum, na verdade, é o jejum onde eu deixou de comer, mas o que eu faço com a comida que eu não comi? Ou o que eu faço? E para que serve o jejum? A gente não tem isso. A gente precisa ter mais disciplina espiritual, e essa disciplina você não tem isso dentro de uma reunião de culto. A gente tem isso no momento do dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e também no domingo. E daí você vem e você pode distribuir aquilo que você recebeu durante a semana para outras pessoas, e assim vai. Eu poderia falar isso, eu poderia falar sobre a segunda parte, sobre a gente precisa analisar melhor as nossas prioridades como pessoa, como cristão. A gente tem que deixar Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar, família, trabalho, time de futebol, né? Filhos primeiro, né? Depois, a gente precisa organizar algumas prioridades na nossa vida como cristão. A gente precisa, em alguns momentos, não apenas... Isso acontece muito na virada de ano, né? A gente começa a analisar como que foi o nosso ano, 2017, daqui a pouco está acabando, né? E daí a gente tem algumas projeções daquilo que nós fizemos certo e errado, e a gente projeta 2018. Né? A gente faz isso na virada de ano. Mas você pode fazer isso na virada de semana. Será que minha prioridade realmente foi essa? Minha prioridade estava certa mesmo? Então a nossa prioridade, no caso, tem que ser Cristo, né? E eu terminaria essa mensagem dizendo amém. Vamos embora.
Mas a gente vai tentar entender esse texto e saber que esse texto não está falando sobre isso. Não é errado, não é uma mentira tudo que eu falei, é verdade, é necessário e é importante, mas esse texto não fala sobre isso. Por que eu falei? Porque eu vi muitas pessoas usando esse texto para falar sobre disciplina espiritual, sobre falar sobre prioridades de vida, mas esse texto não fala sobre isso. Esse texto fala algo muito mais do que isso. No versículo 21, ele começa dizendo assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Desde aquele momento, parece que Jesus andou alguns anos com os discípulos, mas teve esse momento que Jesus elevou o estágio de relacionamento dos discípulos maior, um estágio de mais intimidade. Porque a partir daqui, Jesus começa a falar para eles, não apenas em parábolas, não apenas em analogias, mas começa a falar de uma maneira aberta, dizendo: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou numa cruz. Jesus começa a falar de uma maneira aberta. Desde quando? Desde quando, alguns versículos para cima ali, Jesus pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Não o que eu faço, mas aquilo que eu sou. E as pessoas dizem que tu és profeta, Jeremias, enfim, menos Jesus. Você conhece o texto? Pedro vai lá, movido e tocado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de revelação, e fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai lá e fala: é isso mesmo, Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas foi o próprio Deus que revelou a você. E daí, a partir dali, desde aquele momento, Jesus começou a falar de uma maneira abertamente com os discípulos. A partir dali. E a partir dali, acontece um clique. Né? Os mais antigos falam: caiu a ficha. Né? Hoje não se usa mais essa expressão porque não tem mais ficha, né? Não tem mais... Lembra? Caiu a ficha, baixou, fez o download, eu não sei como que dá para fazer essa analogia. Mas a partir dali, quando Jesus fala quem eu sou e Pedro revela quem Cristo é, caiu a ficha dos discípulos, Jesus pôde falar de uma maneira muito mais aberta. Tanto é que depois acontece a transfiguração, não tão longe daquele momento, né? Onde Jesus se mostra. Né? E Jesus fala, aí, a partir dali que Jesus fala, revela quem Ele é e fala sobre sua morte e ressurreição, Jesus vem com esse convite: quem quiser me acompanhar é bem-vindo, toma a tua cruz e me siga. A partir dali, Jesus falou abertamente e deu esse convite para os discípulos. Então, isso nos faz fazer duas perguntas. A primeira é: aonde Jesus está indo? Me siga para onde, Jesus? Para onde você está indo? E Jesus responde: eu estou indo para o reino do meu Pai. Eu estou indo para um reino absoluto. Eu estou indo para o reino de Deus. Eu estou indo para o reino de glória. E eu quero que você possa ir também. O convite é: venha comigo. O convite é: me acompanhe que a gente vai chegar ao reino. Né? A gente fala, dentro do movimento da Vineyard, a gente fala o já ainda não. Eu lembro que o Adriano falava sobre o já ainda não. Eu não consegui entender isso, já ainda não. Né? O reino de Deus chegou. Já. Mas ainda não. Vou tentar explicar. O reino de Deus está próximo. É por isso que nós oramos por alguém quando está enfermo. E nós cremos e tomamos o risco, né, de que a pessoa vai ser curada. Esse é o reino de Deus já. O reino de Deus já chegou. Quando Jesus veio. Jesus, quando veio, Ele trouxe o reino de Deus. Mas nem sempre acontece daquele jeito que a gente gostaria que acontecesse. Então é o ainda não. A gente experimenta um pouco do que é o reino de Deus, da plenitude. Mas nem sempre a gente experimenta todo o reino de Deus. Então, Jesus está falando assim, não é o já ainda não, é o já. Eu quero que você possa ir comigo para o reino de Deus absoluto, onde você vai orar, as pessoas vão ser curadas, porque não vai haver doença primeiro. Não vai existir doença, não vai existir choro, não vai existir nada. De tristeza, de rancor, de pecado, não vai existir nada. O incorruptível será coberto, o corruptível será coberto pelo incorruptível. Né? Então esse reino que Jesus faz, que Jesus fala e me convida e convidou os discípulos também. Né? E a segunda pergunta é: como chegar a esse reino? Como que é possível a gente chegar a esse reino? E Jesus também explica. Né? Versículo 25, ele fala assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então a resposta é: existe um caminho para você e para mim, para nós seguirmos, para a gente poder seguir o reino dos céus. É caminho de morte. É caminho de cruz.
Jesus fala isso, eu estou indo para a cruz, me siga, eu estou indo para a cruz. E se você quiser também estar onde eu estou, e ser como eu sou, você também precisa para a cruz. Ele é um pouco diferente daquilo que nós ouvimos por aí, na televisão, né? Aquilo que nós ouvimos na televisão quer me seguir? Então você vai ter o teu carro do ano, você vai reformar a tua casa todo ano, você vai ter piscina, você vai ter casa de campo, casa de praia, você vai ser rico, você, não é? Não é mais ou menos isso a proposta? Ou tem que deixar o carro. Oi? Ou tem que deixar o carro para poder seguir. Ou vai ter que deixar o carro, mas deixar o carro para ganhar o maior, né? Para ganhar o maior. E essa proposta não é uma proposta de Jesus. Essa proposta para você ser dono, não te custar nada, é uma proposta de quem? Alguém consegue lembrar de uma proposta dizendo, olha, Jesus, isso aqui pode ser tudo teu. Satanás. Só basta, Satanás, basta se prostrar a mim e toda a terra será tua. É muito fácil. É simples. Essa proposta de que você vai ser próspero, não que a gente não possa ser, não é pecado ser próspero, mas essa proposta de que você vai para Jesus só para ganhar dinheiro, é uma proposta não de cruz, é uma proposta de deserto, uma proposta de Satanás. A proposta de Jesus o reino não é aqui, primeira coisa. Não se preocupa com o reino daqui, aqui não é reino. Aqui é apenas um ainda não. Mas eu quero te mostrar um reino no já. Um reino onde as coisas vão acontecer, onde vai ser depois aqui. E essa proposta, ela tem que passar pela cruz. Só que não é legal é legal a gente falar sobre Jesus foi para a cruz. Mas quando Jesus fala para mim e para você que a gente precisa seguir Ele, e seguir Ele é o caminho de cruz, já não é legal, já não é gostoso de ouvir isso. Então a proposta de Jesus vai para a cruz. Nega a si mesmo. Não é você que, talvez eu vi pessoa falando assim, eu moro com a minha sogra, é a cruz que eu tenho que levar. Já ouviu falar sobre isso? Né? Eu tenho essa doença, mas é a cruz que eu tenho que carregar. Cada um carrega a sua cruz, já viu? Não é isso. Não é isso. Cruz é morrer. Cruz é você não fazer mais aquilo que você sempre quis fazer porque você quis fazer. Você fazia, isso não estava nem se aquilo ali magoava as pessoas, chateava as pessoas. O importante é você satisfazer a tua carne. E para a cruz é você não satisfazer a tua carne, mas que a pessoa tenha algum benefício com isso. Estava falando com a Eliane ontem, falei, Eliane, sabia que as pessoas focam muito mais nos dons do Espírito do que nos frutos do Espírito. Mas por uma razão completamente errada, eu falei assim, porque os frutos do Espírito é um proveito próprio. É quando você tem amor, é quando você tem mansidão, é quando você tem bondade dentro de você, é quando você tem domínio próprio dentro de você. Mas o dom do Espírito serve para a igreja. Todo dom do Espírito serve para você assistir para a igreja e o mundo. E as pessoas querem ter o dom porque parece que dom do Espírito é poder. E frutos do Espírito parece que quem quer ser manso? Domínio próprio. Para que ter domínio próprio? Então a gente acaba invertendo algumas coisas. Então, Jesus nos convida a morrer todo dia. Jesus fala para você toda manhã, morra. Você precisa ir para a cruz. Tem muito Roberto aí, tem muita vaidade dentro de você. Tem muito orgulho, você se ofendeu muito fácil por isso. Vá para a cruz, morra. Não existe outra maneira de a gente ao conquistar. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por força, porque não é fácil mesmo, né? Esse é o convite. É quando você fala para Jesus, mas não é justo. E Jesus fala, fica na cruz, filho. Você está lá na cruz. E as pessoas vão lá e magoam você, e você quer sair da cruz. E Jesus fala, fica na cruz. É quando você pode sonegar imposto. E é fácil. Está cada vez um pouco mais difícil sonegar, porque o Brasil é um país que sabe cobrar impostos, né? Mas dá para sonegar. Dá para fazer um jeitinho brasileiro. E Jesus fala, filho, paga, fica na cruz. É quando você tem até mesmo o direito de brigar e de discutir, mas você resolve ficar quieto porque você quer ficar na cruz. Então o convite para esses discípulos e para mim e para você, para todo que quiser seguir o evangelho, o cristianismo, fica na cruz. É quando Deus fala para mim, não coma desse jeito, você está comendo muito. E Deus fala, fica na cruz.
Não bebe desse jeito. Você passou da conta, cara. Você está passando da conta. Não bebe, você está perdendo o controle. Você está bebendo todo dia, cara. Para com isso. Fica na cruz. Fica na cruz. Né? Fala, Jeová, né? É quando você quer discutir com a esposa, ou discutir com o esposo, e você acha no direito de discutir, e Deus fala, fica na cruz. Fica na cruz. Não é fácil, mas é possível. Então esse convite, esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre não apenas disciplina espiritual, não apenas prioridades, mas para você permanecer na cruz, você precisa ter disciplina espiritual. A gente, eu também estou nessa. A gente precisa ter disciplinas espirituais, a gente precisa também ter prioridades muito concretas e muito certas e negociáveis. Então esse é o convite para hoje, para a gente ficar na cruz. A gente morrer todo dia e para a gente poder viver para Cristo. Queria terminar lendo um capítulo de 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, 5, do 14 ao 15. Diz assim, na verdade, não é primeira, acho que é 1 Coríntios, galera. Espera aí. Não, é isso mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que eles morreu e ressuscitou. Que não possamos viver para nós mesmos, mas que possamos morrer para nós e viver para Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a ser menos orgulhosos, Senhor, e menos vaidosos, Senhor. Nos leva à cruz, Senhor, para que nós possamos entender o Teu reino, Senhor. Que possamos ter mais prazer em servir do que ser servido, Senhor. Que possamos morrer a cada dia, Senhor, para aquilo que nós achamos que é certo, para os nossos conceitos, para os nossos preconceitos, para os nossos pseudos direitos, Senhor. Mas que nós possamos viver para Ti, Senhor. Não é à toa que o Senhor propõe a Nicodemos para que nasça de novo. A proposta de nascer de novo para ele é: Nicodemos, você precisa morrer para que você possa nascer. Senhor, nós precisamos morrer, Senhor, todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na cruz, Senhor, quando parece injusto estar lá. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na cruz, enquanto vemos as pessoas lá embaixo se divertindo, vivendo a vida, mas perdendo sua alma. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na cruz, Senhor, enquanto há brigas lá fora, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Nos leva a uma maturidade de seguir o Senhor. De o Senhor poder falar de uma maneira abertamente a nós, porque nós sabemos que Tu és o Cristo, que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, Tu és aquele que viria e que veio para nos salvar, Senhor, aquele que voltará. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, nos trata, Senhor, não como meninos, mas tenta nos tratar como homens, Senhor, e nos leva, Senhor, a uma maturidade muito maior em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.